E aí galera, beleza? Prazer, me chamo Eric, tenho 23 anos, sou empresário. Tô gravando esse vídeo sem nenhum tipo de produção, afinal de contas eu não sou youtuber, porém, o intuito desse vídeo é transmitir a vocês uma ideia que vai bastante em desacordo com o que a maioria dos influenciadores na área de finanças, né, tem passado. Eu tenho aí uma experiência de 4 anos em renda variável, né, apesar de não ser um período muito longo, igual a maioria, eu estudei bastante durante esse período, tá? Fiz uma gestão ativa de todos os meus investimentos e eu cheguei à seguinte conclusão, que nem ações, nem fundos imobiliários de fato valem a pena, e eu vou no decorrer desse vídeo explicar por que dessa opinião. Com o fim do aporte monetário, né, a inflação tem reduzido, a Selic aí tem previsão de queda, muita gente tem, muitos youtubers no caso, tem falado aí para os seus seguidores para darem uma olhada, né, nas oportunidades de fundos imobiliários, nas oportunidades de ações, né, o IFIX recentemente subiu bastante, porém, o que vale a pena de verdade, eu vou tentar provar, convencer a você se é o mesmo perfil que o meu de investidor, não é nem ações de fundos imobiliários, é a renda fixa, né? Eu vou utilizar aqui 3 índices para fazer a comparação: o Ibovespa para comparar ações, o IFIX para comparar os fundos imobiliários e o CDI para fazer a comparação em renda fixa, tá? Se a gente pegar numa janela aí dos últimos anos, né, dos anos 2000 para cá, a gente vai ter uma inflação acumulada na casa de 590%. Enquanto a gente teve um resultado do Ibovespa na casa dos 2.000%. Então o Ibovespa foi um bom investimento, porque você conseguiu, né, quem investiu nos anos 2000 conseguiu bater a inflação e ter um rendimento. Porém o CDI, ele bateu mais de 5.000%. Ele bateu quase 3 vezes a valorização do Ibovespa, enquanto a inflação ficou em 560, nesse meio tempo, dos anos 2000 até hoje, né, os anos 2021, 2022, a gente teve um resultado de mais de 5.000% no CDI, né, significando que a renda fixa é uma arma muito forte do Brasil, porque a gente tem lidado, né, a gente tem o hábito de lidar com inflações extremamente altas e a forma do governo conseguir segurar essa inflação é mantendo uma taxa de juros muito alta. Primeiro, né, comparando ações com a renda fixa, né, em pequenas janelas, como a janela aí dos últimos 4 anos, o Ibovespa realmente conseguiu superar o CDI, né? Porém, se a gente pegar uma janela de mais longo prazo, né, dos anos 2005 a 2010, de 2010 a 2015, a gente vai ver que todos esses períodos o CDI ele bateu o Ibovespa. E mesmo que você tenha um argumento, né, de que você consegue, né, uma gestão ativa, consegue investir em ações melhores, né, que repliquem um valor melhor do que o Ibovespa, né, quem faz uma gestão ativa também na renda fixa consegue fazer investimentos, digamos assim, em renda fixa, como por exemplo no momento a gente está tendo pré-fixados e IPCA com valor muito alto e ter esse ganho com a marcação a mercado quando a taxa de juros cair. Então esse argumento é válido, né, também para fundos imobiliários, caso você consiga fazer aí um investimento em um fundo que valorize mais que o IFIX. Mas no caso das ações, em comparação com a renda fixa, em curtíssimas janelas, o Ibovespa realmente superou, né, o CDI, porque em um longo prazo, né, igual eu dei o exemplo dos anos 2000 para cá, o CDI foi muito, mas muito superior, sem contar que em renda variável existe o risco, né? Imagina quem investiu em Magazine Luiza, quem investiu em IRBR, né? Teve um prejuízo gigantesco, coisa que quem investe na renda fixa não tem, esse risco não se corre na renda fixa. Sem contar que, se você teve uma queda de 10% numa ação durante um ano, não foi somente 10%, foi 10% mais a inflação. Então você tem que sempre contar, lembrar de que você está perdendo muito mais que aquele valor que você está vendo na tela da sua corretora. Se a gente pegar para comparar o CDI com o IFIX, é um problema ainda maior, porque se a gente pegar, tem o gráfico no Google, se você pegar de 2012 até hoje, você vai ver que o CDI, o IFIX, ele não conseguiu sequer bater a inflação do período que foi na casa dos 150% de 2012 até hoje. Foi cerca de 150% e o IFIX ele valorizou cerca de 98% nesse período. Se você pegar a vala do IFIX, que é o momento em que ele menos teve o menor valor do IFIX no período de 2012 até hoje, e o maior, se você comparar a vala com o pico, foi na casa dos 160%. Então, o investidor, né, só teria tido uma valorização real dos fundos imobiliários nesse meio tempo, caso você compare simplesmente a vala com o pico, que foi ali a vala foi por volta de 2012 e o pico foi por volta ali de 2020, né? Sem contar que ninguém compra na vala e vende no topo. Isso é basicamente impossível para uma pessoa treinada, né? Imagina para um investidor comum. Então esse torna um ponto muito grave, porque muitas pessoas acreditam, né, tem essa falsa crença de que que os fundos imobiliários, né, que os imóveis, eles vão se valorizando de acordo com a inflação, vão sendo corrigidos de acordo com a inflação, o que não é uma verdade que vem se representando graficamente, né? Basta você pegar aí
o índice, o IFIX, no caso, como padrão, jogar ali no Google, você vai conseguir encontrar o gráfico, você vai ver que ele não tem conseguido bater sequer a inflação. Então, quem investiu em fundos imobiliários lá em 2012, né, teve a rentabilidade, talvez conseguiu bater a inflação, tendo em vista que somou ali os dividendos do fundo com o valor da valorização, talvez ele tenha empatado, mas ninguém está aqui para empatar, ninguém investe para simplesmente empatar. A gente quer ter um ganho real, a gente quer ter um ganho acima da inflação. Sem contar que, a partir do momento que você vende o fundo, independentemente se o ganho foi real, você vai ser tributado em 15%, né, um fundo imobiliário. Então, se você teve um ganho de 10%, mas a inflação foi 15% nesse período, o governo não quer saber. Você vai ter uma tributação de 15% sobre esses 10% de lucro que você teve. Então, esse é mais um problema dos fundos imobiliários. Eu cheguei à seguinte conclusão de que fundo imobiliário, de fato, é um investimento que não vale a pena, né? Eu, pelo fato da empresa tomar muito do meu tempo, eu não consigo fazer uma gestão ativa de verdade das minhas carteiras de ações e fundos imobiliários. As empresas soltam notas, né? No início, lá, 4 anos atrás, eu acompanhava veementemente, né, as notas dos fundos imobiliários, as ações, porém, com o decorrer do tempo, meu trabalho foi consumindo ainda mais o meu tempo e não me sobrou realmente tempo para conseguir acompanhar as notas, né, dos fundos, das ações, o que acabou prejudicando muito o meu desempenho. E eu acredito que seja a realidade da maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo. Ninguém está por conta de investimento, né? O investimento não está te enriquecendo. O que está te enriquecendo é a sua força de trabalho, no meu caso, a minha empresa. A gente basicamente tenta alocar de melhor o dinheiro que sobra, né? Para que ele consiga garantir para a gente uma melhor aposentadoria quando a gente estiver mais velho. Tendo isso em vista, a renda fixa é o melhor caminho. Historicamente, né, exceto em algumas pequenas janelas, ele bateu o Ibovespa. Historicamente, basicamente sempre bateu o IFIX, né? Sem contar que é uma renda com uma liquidez altíssima, porque comparando o CDI com o Ibovespa e o IFIX, tem uma variação nula. Basicamente, você não tem como você tomar prejuízo investindo, sei lá, no Tesouro Direto, no Tesouro Selic, que a liquidez é diária. Você não vai ver valor negativo na sua tela, diferentemente do que pode acontecer com ações e fundos, que apesar da liquidez, se você vender no momento ruim, você perde ainda mais, você toma o prejuízo da ação ou do fundo, fora o prejuízo que você vai tomar, tendo em vista a inflação do período, que o dinheiro ficou ali parado, né, que poderia estar rendendo. E mesmo em momentos que o IPCA está baixo, né? Se você conseguiu aproveitar, fazer uma gestão ativa, igual no momento agora, que a gente está vendo um movimento de queda da inflação, a gente sabe que vai ter uma queda da taxa Selic. Se você faz um investimento de um prefixado que vai te pagar aí 1,5% ao mês, ou então um tesouro IPCA, que ainda melhor, esse tesouro IPCA ele consegue garantir, né? A não ser que a inflação vá lá nas alturas ali 50% e já é um ponto fora da curva, mas nesse período, se a inflação subir, a sua rentabilidade sobe também. É um investimento de extrema seguridade. Eu tenho um perfil de um investidor que não tem muito tempo para ficar fazendo a gestão da carteira, ficar acompanhando diariamente as notas que os fundos soltam. Eu sou um investidor que prezo muito pelo meu patrimônio estar seguro, eu prezo muito pelo fato de eu conseguir ter uma gestão ativa, mas que não me dê muito trabalho e que me garanta ali, né, a certeza de que, apesar dos pesares, né, riscos todos correm, eu vou ter o meu dinheiro ali, né, eu não vou correr o risco de um dia abrir, né, a minha conta da corretora e ver que, por exemplo, uma Magazine Luiza saiu de R$30 para 2, que uma IRBR saiu de R$30 para 1, então, né, eu tenho esse perfil, tá, eu não tô aqui para falar para você ir para um lugar ou para outro, não é de forma alguma uma recomendação de compra, mas eu tô simplesmente aqui para dispor a minha opinião e o meu perfil, que eu acredito que seja o perfil da maioria das pessoas que estão vendo esse vídeo, onde nem ações e nem fundos imobiliários vale a pena. O que vale a pena, historicamente falando, é a renda fixa, porque aqui no Brasil a gente tem uma inflação muito alta e com isso a gente tem oportunidades gigantescas na renda fixa, no Tesouro Direto. Então a gente está tendo agora, né, com títulos IPCA em valores exorbitantes, o que vale muito a pena de fato. Sem contar que o IFIX fora da curva, ele não consegue nem a valorização do imóvel, não consegue nem bater a inflação, nunca conseguiu. E a questão do Ibovespa, você conseguindo fazer uma boa gestão, né, conseguindo acertar as pérolas, você vai ter uma rentabilidade maior do que o índice, você vai ter uma rentabilidade maior do que a renda fixa, porém, você corre o risco, igual eu falei, de um dia ver sua possível Magazine Luiza, que era uma ação excelente, onde todo mundo recomendava, estava explodida, a nova Amazon, despencar, né, e você vê o seu patrimônio cair naquela ação, obviamente, 80% fora a inflação. Quando você vê uma queda de 10% num determinado período de um ano e a inflação foi 10%, então é 10% da prejuízo da ação, mais 10% da inflação do seu dinheiro que estava lá parado, quando você resgatar, desvalorizou. Você aí que viu esse vídeo, caso você tenha gostado, deixa aí seu comentário, o que você achou da minha opinião, tá? Pode aí, logicamente com a educação, deixar suas críticas, certamente vai ter muita crítica, porque eu tô aqui contrariando tudo o que foi dito pelos outros youtubers. Todos os dados que eu deixei aqui, vocês podem buscar na internet, vocês encontram facilmente, igual a questão de 5.000% dos anos 2000 para cá, do CDI, que parece algo
completamente absurdo. Você encontra no site do Banco Central as informações, então eu tô aqui para passar a informação com o máximo de transparência possível. Caso tenha gostado, pode deixar aí o seu joinha. O intuito do vídeo não é produzir um conteúdo monetizável, digamos assim, mas simplesmente deixar aqui a minha opinião, deixar o meu perfil de investidor, que eu acredito que seja o perfil de investidor da maioria das pessoas, onde quer investimento seguro de verdade, né? Que apesar do risco Brasil existir, a renda fixa é muito mais seguro do que fundo imobiliário, muito mais seguro do que ações, né? E que é sim possível de você fazer uma gestão ativa na renda fixa e aproveitar as melhores oportunidades. As pessoas aproveitam no Ibovespa, comprando as ações que são grandes oportunidades, ou os fundos imobiliários que são grandes oportunidades. Na renda fixa, isso também é possível, ganho de comarcação a mercado, né? Igual, vamos supor, alguém que comprou na época do impeachment da Dilma um tesouro prefixado, um tesouro IPCA para se segurar, né? Opa, vou comprar um tesouro IPCA aqui porque se a inflação subiu eu tô resguardado. Vendeu agora nessa época de pandemia ali, com a Selic a 3, 4%, vamos supor, né? Só uma hipótese, porque ninguém consegue comprar no topo, vender na vala. Ganhou um dinheiro absurdo, fez ali, por exemplo, 50% de lucro no período aí de 4 anos, né? No valor 50, 60, dependendo ali de quando ele comprou e quando ele vendeu. Então, certamente vale muito a pena vocês darem uma estudada, tirar as próprias conclusões, dar uma pesquisada do histórico da Selic, né, do histórico do IFIX, que é, na minha opinião, desastroso. De 2012 para cá valorizou 98%, fora os 15% que você tem que pagar para o Estado devido à valorização dos fundos, dos imóveis de fato, né, que você vai estar vendendo caso você queira desfazer das cotas. Enfim, gostou? Deixa o like, deixa aí sua opinião. E até o próximo vídeo, caso vocês gostem, eu vou fazer. Voltei aqui no final para lhe propor uma reflexão, tá? Hoje, por exemplo, né, na verdade, uns dias atrás, estava tendo IPCA 2025, 2035 e 2026 pagando, só arredondar, tá? IPCA mais 6%. Então ele estava pagando a inflação mais 0,5% ao mês. Só arredondando, tá, galera? A grosso modo. Que fundo imobiliário que vai valer a pena? Olha, você tem até 2035. Você está seguro, se vamos supor que a inflação bateu 20%, sei lá, um caos político. Você está seguro que ele vai te pagar 20%, mais os 0,5% ao mês, digamos assim. E nesse período onde a inflação vai estar maluca, os fundos imobiliários vão estar despencando. Renda variável vai estar despencando. Momento de tensão política, despenca. Então eu prefiro o meu dinheiro onde eu vou ter a certeza até certo ponto, tá? Certeza de que eu vou estar sempre batendo a inflação, nessa hipótese desse título IPCA, levando ele como exemplo, além de uma rentabilidade real, que vai ter inflação mais uns X%. Como eu falei, tem hipótese que a inflação bater 50%, nada segura, tá? Esse título não vai conseguir segurar essa rentabilidade real, não. Eu posso explicar por quê num vídeo posterior a esse, né? Muita gente que tá vendo esse vídeo já consegue entender por que disso. Agora, ponto 1, não vale a pena os fundos imobiliários. Por quê? Porque a renda fixa vai pagar você muito até 2035, galera, são 10 anos, entendeu? 10 anos de juros compostos aplicando aí um em cima do outro, um em cima do outro. Agora vamos para ações. Vamos supor que a inflação média, né, nos últimos anos aí, tem batido ali 6%. Então é 6 mais 6. É quase 1% ao mês esse título tá pagando, tá? No caso estava. Quase 1% ao mês. Que ação que você acha que vai lhe propor 1% de forma fixa, galera? De forma fixa, porque assim, quando a gente pega para comparar alguns youtubers como o Primo Rico, ele tem ali uma carteira que foi exorbitante, mas ele mesmo reconhece de que aquilo ali não é sustentável, foi uma exceção. O Warren Buffett não consegue a rentabilidade que ele conseguiu. Então eu falo, né, com propriedade, de quem passou aí 4 anos dando uma pesquisada, na minha opinião, não vale a pena renda variável no Brasil, tá? A renda variável que eu tenho na minha carteira é no exterior, porque eu, como o real sempre perde valor com relação ao dólar, né, a gente fica cada vez mais pobre num cenário de longo prazo, tá, galera? Com relação ao comércio internacional, é importante, na minha opinião, né, ter umas posições muito boas em ações lá fora, mas no Brasil, renda variável, na minha opinião, não vale a pena. Historicamente, nunca valeu, principalmente fundos imobiliários, não vale a pena. Ele não consegue, a valorização dos fundos não consegue, historicamente, levando em consideração IFIX, nem bater a inflação, galera. Fora os 15% que você tem que pagar pro governo. Então, nem batendo a inflação, vai bater, porque você vai ter que pagar 15% pro Estado, entendeu? Se a inflação for 10% e o fundo valorizou 10%, você perdeu, você não ganhou. Lembrando que isso aqui é o meu perfil de risco, tá? E a minha opinião, tendo em vista os números, né, que eu estudei durante todo esse meio tempo, principalmente vendo como o CDI vale muito a pena e ninguém fala disso. Se a gente estiver comparando com o Luiz Barsi, por exemplo, onde o trabalho do cara é investir dinheiro, é outro ponto. O meu trabalho não é investir dinheiro. Eu tenho um trabalho assim como a maioria dos brasileiros. O que você quer com o seu dinheiro é fazer uma
um pé de meia, né? A grosso modo dizendo. Você quer pegar o dinheiro que sobra, investir e não tem tempo para ficar acompanhando diariamente notas, né? E não tem estômago forte para ver uma Magazine Luiza sua que você comprou, sei lá, a R$ 20, a R$ 25, estando a R$ 2, puxando toda a sua carteira lá para baixo, né? Usei a Magazine Luiza só de exemplo, mas isso aconteceu também com outras ações, né? E como ninguém fala da renda fixa de verdade, assim, ninguém fala em renda fixa a longo prazo, a pessoa fala, oportunidade de renda fixa, oportunidade de renda fixa, e nunca pega para olhar um cenário, igual eu peguei aqui dos anos 2000 até agora. Eu fiz a questão de pegar, mostrar para você, questão de dados, e como eu acredito que o meu perfil de investidor é o mesmo perfil da maioria das pessoas, eu vim dispor essas informações para você, né? Jogar os dados aí para vocês, para que vocês tirem as próprias conclusões, se minha opinião faz sentido ou não.